Abel Ferreira destaca desafios dos jogadores e cita Messi, Ronaldo e Neymar após vitória do Palmeiras. Abel enfatiza a humanidade dos jogadores e saúde mental. Palmeiras vence Atlético Mineiro e se aproxima do Botafogo. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 2-1 neste sábado 28, no Brinco de Ouro da Princesa. Essa vitória trouxe mais do que apenas 3 pontos e diminuiu a diferença para o líder Botafogo, que empatou em seu último jogo. Depois da partida, o técnico Abel Ferreira elogiou Rafael Veiga, que fez os 2 gols do time, e refletiu sobre a situação dos jogadores. Ele também mencionou grandes estrelas do futebol como Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e Guardiola. Veiga, que estava recebendo críticas da torcida e jogou menos do que o normal, aproveitou a oportunidade como titular e foi fundamental para a vitória que colocou o Palmeiras de volta na liderança do campeonato. Abel falou sobre a importância de entender que os jogadores não são máquinas. Ele lembrou que ninguém consegue estar sempre no auge, nem mesmo jogadores como Messi, Ronaldo, Neymar ou Guardiola. Por isso a equipe conta com 24 jogadores no elenco, para que quando um não estiver bem, outro possa entrar. O técnico mencionou que Veiga estava passando por dificuldades e que tiveram algumas conversas a respeito. Lukaku surge no Palmeiras e torcida aprova a contratação, fazedor de gols. No mercado, Verdão procura por um centroavante de peso para o Mundial de 2025. O Palmeiras está interessado na contratação de um grande camisa 9 para o Mundial de 2025, e se depender do torcedor, o contratado por Leila Pereira pode ser o belga Lukaku. Para isso, há motivos. Atualmente o belga, com passagens por Everton, Man United, Chelsea e outros grandes clubes europeus, defende as cores do Napoli da Itália, desde o começo da temporada. Ou seja, tirá-lo da Europa seria uma enorme tarefa. De toda forma, nas redes sociais, parte da torcida do Palmeiras aprovaria a contratação de goleador, citando os pontos positivos de quebra, alegando que ele seria melhor Gabriel Jesus, fazedor de gols. O 9 que o Palmeiras precisa para o Mundial é o seguinte: Romelu Lukaku, começa dizendo um torcedor do Verdão, em meio aos rumores de que o clube procura por um novo centroavante de nome. O mesmo cita os motivos viáveis para a diretoria alviverde tentar a contratação. 9 de referência, fazedor de gols nato, fala português. Valor de mercado mais baixo do que Gabriel Jesus, já jogou contra o Palmeiras, e sobraria no futebol brasileiro devido à sua capacidade técnica de decidir grandes jogos. Fica a dica: Leila Pereira completa este torcedor. De momento não há informações sobre qualquer interesse do atual campeão brasileiro no futebol do jogador belga. Se trata de um jogador altamente caro. Lukaku e Palmeiras se enfrentaram no Mundial de 2022. Na ocasião, os Blues venceram. O camisa 9 atuou boa parte do jogo e marcou um dos gols que deram o título do mundo ao time da Premier League. Veiga exalta a atuação de Dudu em Palmeiras x Atlético Mineiro. Mudou o jogo. Camisa 7 sofreu o pênalti que resultou no segundo gol do Verdão. Rafael Veiga foi o responsável por marcar os 2 gols do Palmeiras na vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro, neste sábado 28, no estádio Brinco de Ouro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o duelo, o jogador exaltou o companheiro Dudu. O meio-campista contou que ficou próximo do atacante no momento conturbado vivido recentemente pelo camisa 7 e celebrou a partida feita pelo amigo. O Dudu é um ídolo do Palmeiras. Eu tenho a oportunidade de jogar junto com ele já faz um tempo, nos entendemos muito bem. Eu estava um pouco mais próximo dele nesse momento mais turbulento, vi um pouco do que ele passou. Poder celebrar com ele, nesse jogo ele entrou e mudou o jogo, não só o pênalti, mas finalizou e puxou contra-ataque, eu fico muito feliz, começou dizendo. A gente não pode só olhar o jogador, tem que olhar o ser humano que tem por trás. A alegria do Dudu é a minha alegria. O que eu puder fazer para ajudá-lo e para ajudar outros jogadores, eu vou fazer. Na nossa vida a gente está aqui para facilitar a vida do outro, completou. Foi fundamental. Dudu foi acionado pelo técnico Abel Ferreira aos 36 minutos do segundo tempo. O atacante foi fundamental para a vitória do Palmeiras, pois foi ele que sofreu o pênalti que garantiu os 3 pontos. Inclusive, ambos os gols do Alviverde imponente foram marcados em cobranças de pênalti. O tento do Atlético Mineiro também foi anotado em uma jogada de bola parada. De falta, Hulk balançou a rede para o Galo. R$450 mil por mês. Pedrinho pode levar multicampeão pelo Palmeiras ao Vasco. Presidente dos Cariocas começa a projetar algumas investidas na próxima temporada, incluindo essa peça do Verdão. Medalhão de saída?
O Palmeiras está disputando atualmente apenas o Campeonato Brasileiro, até porque não teve êxito nas Copas, acabou sendo eliminado precocemente e quer salvar a temporada com o título nacional. Desde que passou a focar 100% em só uma competição, o Verdão vem sobrando em campo, conquistando uma longa sequência de vitórias, mas ainda não conseguiu ultrapassar o Botafogo na tabela, que é atualmente o líder. De qualquer forma, os cariocas conseguiram superar o São Paulo nas quartas de final da Libertadores, ou seja, vão precisar dividir suas atenções, o que pode favorecer de alguma forma o time comandado por Abel Ferreira. Enquanto está focado nas rodadas restantes do torneio de pontos corridos, o Alviverde sabe que muitas equipes já começam, de uma forma ou outra, o planejamento da próxima temporada. Diretoria do Palmeiras já agiu. No caso do Vasco, por exemplo, pretende realizar investidas quando a janela de transferências abrir, colocando Marcos Rocha, que tem contrato com o Verdão somente até dezembro, como uma das possibilidades. De acordo com o site Nosso Palmeiras, o medalhão, que é multicampeão pela equipe do Palestra Itália, seria uma opção que agrada Pedrinho no Rio de Janeiro, até porque poderia chegar sem nenhum custo. Em contrapartida, o Palmeiras, sabendo de toda essa situação, pretende ampliar o contrato do camisa 2 por mais uma temporada, assim como fez no final de 2023, mas quer aguardar até o final deste ano. Importante destacar que a extensão do contrato já tem conversas em andamento, ainda mais pelo envolvido ser considerado um dos principais homens de confiança da comissão técnica portuguesa, que aprovou tê-lo por mais tempo. Em 2024, Marcos Rocha, que tem salário atualmente de R$450 mil mensais, soma 43 jogos e 8 assistências, sendo, juntamente com Estevão, o líder de assistências da equipe, comprovando seu valor em campo. Edinson Cavani, do Boca Juniors, é indicado para reforçar potência do Brasileirão. Centroavante vive grande fase no Boca Juniors e foi indicado para atuar no futebol brasileiro. Em alta. No auge dos seus 37 anos, Edinson Cavani vive grande fase no Boca Juniors. Titular absoluto do time chinês, o uruguaio acumula 17 gols em 26 jogos disputados neste ano de 2024. Um deles, inclusive, foi contra o Cruzeiro, na eliminação dos chineses nesta edição da Copa Sul-Americana. E justamente em virtude deste ótimo desempenho, o jogador tem sido comentado no futebol brasileiro. O jornalista Felipe Facincani, por exemplo, acredita que mesmo em idade avançada, o craque teria futebol de sobra para atuar no Brasileirão e ainda o indicou ao Palmeiras. No programa Opinião Placar, o jornalista ressaltou o desempenho recente do uruguaio contra equipes brasileiras, citando Palmeiras e Cruzeiro. Segundo o enfrentamento de mata-mata entre o Boca e um brasileiro que o Cavani faz gol. Eliminou o Boca 2023 e agora o Cruzeiro tomando também na La Bombonera. Se criaria fácil no Brasil, disse. O jornalista ainda foi além e apontou que Cavani seria uma ótima opção para o gigante do Allianz Parque, que já sonhou com nomes como Gabigol e Pedro.